Só parte do meu retrato, capão de mato, várzea e coxinha. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Todos os sábados na T Alegrete, das 12 às 13 horas, Cidade Rural. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio TRR Caverá, Alvorada Sistemas Agrícolas John Deere, Autopeça Cidade Alta, Posto Taquito é Rede Origem e Caal, juntos somos fortes. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 27 de março de 2021. Agora são 12 horas e 3 minutinhos e a temperatura é de 25 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. E é um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados aqui na sua Tchê Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Mantovani Beuque, Vaninho. Cidade Rural tem a força de quem? Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Senhor associado e produtor, somos a Caal e temos um compromisso: receber e armazenar o arroz com eficiência e rapidez. As nossas equipes estão preparadas e a unidade industrial pronta para esta safra. Somos centenas de pessoas comprometidas com você. Somos a Caal, juntos somos fortes. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem.
Neste mês de março, o TRR Caverá completa 40 anos ao lado do produtor rural. São 4 décadas fornecendo o melhor em óleo diesel, graxas e lubrificantes, para que o agronegócio de Alegrete região nunca deixe de prosperar. Infelizmente, não poderemos comemorar como gostaríamos, mas deixamos registrado nosso profundo agradecimento a todos os amigos e clientes que há tantos anos seguem fiéis ao nosso comprometimento com o campo. Seguiremos firmes a escrever nossa história. TRR Caverá, há 40 anos ao lado do homem do campo. Cidade Rural, 12 horas e 6 minutinhos. Para quem está nos assistindo no Facebook, nós estamos aqui na mesma Vania, organizando um para cá, um para lá. Temos 2 câmeras aqui no nosso estúdio e você também pode nos acompanhar pelo YouTube, pelos canais aqui da nossa Tchê Alegrete. E lembrando que nós também estamos com mais um patrocinador no nosso Cidade Rural. Agradecer a confiança e a credibilidade desses empresários do ramo do agro. Nós estaremos também com a Recupera Energia, mandar um abraço para o Leandro e o Fabiano. São especialistas em recuperação de cobranças indevidas de energia. Público-alvo, produtores rurais, indústrias e empresas. Na próxima semana vamos saber mais qual é o tipo de serviço que é realizado por esses profissionais. Me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empresário, e também o Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete. Uma boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Cidade Rural. Já vou começar dando os parabéns para o Gilberto Pileco, né? Eu disse para ele que não trouxe o bolo, não vai dar, né, Gilberto, para nós cantar os parabéns. Não aí, pode fazer muita feliz festa. Feliz aniversário. Obrigado a todos, obrigado Cíntia, um abraço a todo mundo. E a coisa, agora com esses momentos assim que nós estamos, não podemos fazer festa, não podemos alardear muito, então... Só no rádio. Não podemos se abraçar, nada, então obrigado para todo mundo pela intenção aí do meu aniversário. Seu Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco. Tudo bem, não me atrapalhando aqui com a máscara. Então, um bom dia, né, para os ouvintes da Rádio Alegrete, o programa Hora da Prosa. Cidade Rural. Agora mudou, Cidade Rural. Mas tá bem, nós viemos na sequência bem, do Hora da Prosa. É na sequência. É uma evolução. Então, dá os parabéns para o Gilberto. Né? Como não pode ter concentração, não vai ter presente, né? É verdade, né? Tá Cumprimentado, isso, né? isso. Tomara que tu atinja a idade da vacina, né? Com certeza. Eu vou chegar lá, devagarinho. Tá e já está na ponta da linha para conversar conosco o senhor Frederico Bus. Ele é advogado e é consultor jurídico da Farsul. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Cidade Rural e também aqui ao nosso Alegrete e região. Boa tarde, é uma satisfação estar com vocês aqui. Um abraço a todos os ouvintes do programa. Desejo, enfim, nesse momento, saúde a todos, que todos estejam bem, fiquem bem com seus amigos, familiares, que os produtores estejam colhendo, sigam colhendo. Temos aí uma safra, uma boa expectativa, uma safra de arroz que já atinge praticamente metade da sua colheita aqui no estado, com uma excelente produtividade. Na soja, igualmente, se espera uma produtividade excepcional, os preços favoráveis, então que as coisas sigam andando de forma positiva para o nosso produtor. Com certeza. Seu Frederico também está aqui comigo no estúdio, o seu Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, e também o produtor rural Gilberto Pileco. O tema aqui, o senhor foi convidado para trazer esses esclarecimentos a todos os nossos produtores. E como é que ficou a decisão do STF com relação à devolução dos valores relativos ao Plano Collor? Bom, em primeiro lugar, um abraço ao meu querido presidente do Alegrete, o Luiz Plastina, um abraço para o produtor Gilberto. Bom, essa questão do Plano Collor se arrasta já há 31 anos, lamentavelmente, e isso aí, na origem disso aí, os
pessoas lembram que no mês de março de 90 os preços mínimos dos produtos agrícolas foram reajustados pelo BPN, que na época era um percentual de 41%, enquanto os financiamentos foram corrigidos pelo IPC, que era 84%, ou seja, mais que o dobro. Daí surgiu esse endividamento. E tivemos milhares de ações individuais pelo país, e os tribunais julgando favoravelmente aos produtores. E em 94, se não me falha a memória, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública na terceira vara federal do Distrito Federal. Ela entrou com essa ação civil pública contra o Banco do Brasil, o Banco Central e a União, pedindo a devolução dos valores do Plano Collor. No decorrer da ação, a Federarroz e a Sociedade Rural Brasileira entraram como assistentes do Ministério Público Federal. E lá em 2014, o STJ ele acolheu os pedidos da ação e declarou que o direito dos produtores a receberem a devolução desses valores corrigidos monetariamente a contar dos respectivos pagamentos, reconheceu a abrangência nacional dessa ação, ou seja, que atinge todos os produtores rurais que tinham esses contratos corrigidos pela poupança, em aberto em março de 90, como o Banco do Brasil, é importante frisar. Então, em 2014, a STJ julgou favorável, só que desde lá vieram recursos do Banco do Brasil, da União, efeitos suspensivos aos processos, da Conselho de Efeitos Suspensivos, até que no ano passado começou uma discussão com relação à abrangência dessa ação. O Banco do Brasil argumentou que tinha uma decisão, o STF estava para analisar uma questão relativa aos efeitos, a possibilidade de uma ação civil pública ter ou não efeitos nacionais, ou seja, além do Estado no qual ela tramita. E agora, no início de março, o STF, ao julgar essa questão da abrangência da ação civil pública, ele, por 6 votos a 0, o julgamento foi interrompido, mas já tem 6 votos, ou seja, já formou maioria, de 6 de 11, pela possibilidade de a ação civil pública ter abrangência nacional. Esse julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e retomou ontem. Ontem ele retomou, mas é um julgamento virtual, que se estende até a próxima semana, mas a tendência, enfim, já temos 6 votos, então não deve alterar. Então temos essa questão da abrangência nacional está superada, deve estar superada, a não ser que haja alguma mudança de votos, mas não cremos nisso. Então a ação vai ter realmente abrangência nacional. E por força disso, no dia 24, na quinta-feira, o STJ revogou o efeito suspensivo que havia a um recurso extraordinário do Banco do Brasil, porque essa decisão, é importante ressaltar, ela ainda não transitou em julgado, ou seja, ela ainda não é definitiva. O único passo que ainda falta é o julgamento de um recurso extraordinário ajuizado pelo banco, que ainda não foi apreciado. Porém, nessa decisão da última quarta-feira, o STJ, ao revogar o efeito suspensivo que havia sido agregado ao recurso extraordinário do banco, ele possibilitou que as ações individuais relacionadas a essa ação civil pública e que já estão ajuizadas, elas tenham seu prosseguimento, assim como se produtores quiserem ingressar em juízo amparados nessa decisão para pedir a devolução, não há um impedimento processual. A única ressalva que é importante fazer é que ainda há um recurso extraordinário do banco que deve ser julgado primeiro o STJ vai decidir se admite ou não esse recurso e depois esse recurso pode vir a ser apreciado no STF. Então é o último recurso faltante. A expectativa que a chance de reversão seja muito pequena, então a tendência é de manutenção dessa decisão favorável aos produtores, mas tem ainda esse último recurso pendente de apreciação. Senhor Frederico, enquanto isso, os produtores, como é que eles podem fazer para reaver? Que tipo de trâmite,
tem que ser feito para que quando, né, isso tudo acontecer de modo favorável, eles possam receber esse recurso? O produtor ele tem que procurar, porque como é que funciona? Isso é uma ação civil pública que funciona assim como um guarda-chuva, abrange todo o território nacional. Só que os pedidos de restituição terão que ser feitos individualmente. Então, cada produtor se enquadra nessa situação, ou seja, tinha um contrato de crédito rural firmado antes, ali, geralmente a partir de 87, e pago após março de 90, corrigido pela poupança, e com o Banco do Brasil, importante frisar, eles se enquadram e terão direito a pedir esta restituição. Então, o produtor ele deve procurar o advogado da sua confiança para que este profissional tome as devidas providências. A documentação necessária é a cópia da cédula. Se o produtor não dispuser da cópia desta cédula, ele pode obter esta cópia junto ao registro de imóveis do município onde ele firmou a cédula, porque naquela época, e até há um ano atrás, as cédulas rurais tinham que obrigatoriamente ser registradas no registro de imóveis. Então é um procedimento relativamente simples e o produtor deve, sim, basta procurar um advogado da sua confiança para ele tomar as medidas adequadas. Boa tarde, aqui é o Gilberto Pileco. A minha pergunta é o seguinte: um produtor agora encaminha esse pedido, vamos dizer, esse processo, e qual é a vida útil desse processo? É rápido, não é? Ou ele entra na mesma história que vai, que fica e leva mais 20 anos? Não, é que agora o remédio jurídico que vai ser cabível é o cumprimento de sentença, que é como se fosse uma execução. Então, vai se discutir ali, não vai se discutir se tem direito ou não, a não ser que se o produtor se enquadra nas situações que eu falei. É um contrato de crédito rural com o Banco do Brasil, retirado antes de 90, pago depois, corrigido pela poupança, ele tem o direito. Então, já não vai ser discutido se ele tem ou não o direito. Pode haver alguma discussão com relação a cálculos. Então, a discussão pode se cingir ali a valores, critérios de correção, essas questões aí, mas tende a ser um procedimento bem mais célere do que essa ação civil pública que demorou mais de 25 anos. Eu fico imaginando aqui, e sei disso porque com contato com outros produtores que ficam pensando assim, de que o produtor, eu conheço casos aqui, que os produtores na época tinha 60 anos, o filho 25, ele morreu, faz 31 anos, o filho está com 55 anos, aquele impacto de 40% nas contas que o produtor perdeu naquele momento, que teve que pagar, impactou a vida dele, impactou a vida do filho e está impactando a vida do neto desse filho. E aí esse neto agora vai sair à procura de uma coisa que não dá para fazer uma jurisprudência e mandar prender o Collor, o filho e os netos dele. Pois é, né? É que alguns produtores me perguntam isso e eu fico, pois é, né? Bom, que eu vou lhe dizer? Eles soltaram o Lula agora, né? Depois de toda aquela tramitação, então, imagina, lamentavelmente os tribunais superiores, a tendência é eles terem mais. O STF, pelo menos na nossa configuração atual, não é muito tendencioso a prender, né? Ele é mais tendencioso a soltar e absolver. Isso aí é para mostrar a agonia de quem produz, é para mostrar mais, serve para isso, esse espaço, né? Serve para essa geração nova que está aí para entender por que de muitas coisas e por que as coisas que estão acontecendo hoje na justiça, ela demora e ela vai por toda uma irresponsabilidade e que as pessoas... É bom porque nós temos esse espaço para falar e mostrar essa história, né? O presidente do sindicato que está aqui com a gente, que vão ver o que ele... A minha intervenção nisso aqui, além claro, vamos cumprimentar então, né,
o advogado, né, o senhor Frederico, parabenizar pela exposição aí. E isso nos remete ao seguinte: a diferença quando tu tem uma rentabilidade no que tu produz e tu não precisa do governo, né? E quando tu precisa, né? Quando tu precisa, tu está sujeito a todas essas chuvas e trovoadas e desmandos, né? Que geram esses vácuos aí. E infelizmente a produção primária vai sempre estar precisando, né? Porque ela não é amparada por um. Tu olha, por exemplo, uma cultura que tem rentabilidade e uma cultura, né, como o arroz, que nos últimos 10 anos aí dá para contar em poucos dedos os anos que teve alguma rentabilidade. A agricultura, qualquer empresa, qualquer negócio precisa, e todo mundo concorda que tem que ter a tal de margem de lucro. Não pode trabalhar sem lucro. E o produtor, o alimento, não. O alimento é visto por todo mundo que tem que dar alimento barato para o povo. Essa é a condição. Então isso aí é complicado. Mas a Farsul está de parabéns, Frederico está de parabéns, isso é bom só para a gente mexer com a coisa, e tem bastante produtor que estão com esses processos em andamento, tem bastante gente organizada suficiente para tocar essa, e é para esse público que tu está falando, Frederico. Então, parabéns pelo que tu está trazendo aí, e é bom porque essas pessoas que estão esperando essas decisões, que estavam aflitos pela trancada que deu, que parecia que não ia reverter toda a situação, agora tá na justiça, foi agora dia 24, acho que foi, né? Foi 24 e 25. 24 de março. 24 de março aprovado aí, quer dizer, toda esse outro lado de pessoas que estão com tudo isso na mão vão poder entrar, sim. Então é muito bom para nós. Parabéns pelo trabalho de todo mundo aí que foi. Parabéns para a Farsul também, Frederico. Seu Frederico, eu agradeço. Oi? Aproveitando a oportunidade, né, só para quem entrou agora, ligou o rádio, está nos assistindo, nós estamos conversando com o seu Frederico Buzzi, ele é advogado, consultor jurídico da Farsul. Também vou aproveitar a oportunidade, né, para que o senhor também possa nos dar orientações jurídicas, né, com relação aos cuidados que os produtores devem estar atentos neste momento da colheita. Sim. Bom, a colheita, como eu falei anteriormente, nós temos, sim, já estamos avançando para mais da metade da nossa colheita de arroz, soja também avançando. Esse ano a expectativa é de uma produção excelente, tanto no arroz como na soja. Tivemos ali na soja, nós sofremos um pouco com a estiagem ali no início do plantio, mas, enfim, a chuva recuperou praticamente, né, boa parte das regiões. Mas eu sempre alerto que o produtor, nesse momento da colheita, ele deve atentar para alguns detalhes, né, que são importantes. Um deles que eu sempre gosto de alertar é que, enfim, qualquer fator anormal que ocorra no decorrer da colheita, que venha prejudicar a produtividade, uma chuva em excesso, um granizo, qualquer uma estiagem que venha reduzir a produtividade, o produtor ele deve comprovar documentalmente. É importante que o produtor ele providencie o seu laudo técnico através do seu engenheiro agrônomo, para fins de comprovar e quantificar eventuais perdas ou decréscimos de produtividade que ele tenha na colheita decorrente desses fatores externos, climáticos ou outros, por exemplo, lagartas, qualquer fator climático ou agrobiológico que atinge a lavoura. Isso aí deve ser documentado através de um laudo técnico, porque de posse desse laudo técnico, o produtor ele tem um amparo no Manual de Crédito Rural. O Manual de Crédito Rural ele prevê que, nas hipóteses de frustrações de safra, por qualquer desses fatores, o produtor ele tem direito a requerer a prorrogação dos seus financiamentos de crédito rural. E essa prorrogação, o ônus da prova, o ônus de
demonstrar que se enquadra no manual de crédito rural para fins de eventual pedido de prorrogação, ele é integralmente do produtor. Então, o produtor, na hipótese de ocorrência de qualquer fator que venha a prejudicar a sua produtividade, ele deve fazer esse laudo técnico e protocolar junto à instituição financeira um pedido de prorrogação dessa parcela, seu vencimento de crédito rural, de acordo com a sua capacidade de pagamento e em consonância com a perda de produtividade que ele teve por força de eventual fator adverso. Muito obrigada, senhor Frederico, pelas suas explanações aqui conosco, né? Tirando bastante dúvida, e ficamos aqui à disposição do Cidade Rural para que sempre que o senhor tiver mais informações, né, o senhor nos traga. Eu que agradeço, foi um prazer enorme participar aqui com vocês. Deixo renovo meu abraço ao meu estimado presidente do Sindicato Rural, ao produtor Gilberto, enfim, o Sindicato Rural. Estamos sempre à disposição e, sem dúvida, é uma entidade que está sempre atualizada e será de grande importância no intuito de informar os produtores rurais com relação a essas questões, a questão do Plano Collor, principalmente, porque pode haver produtores que têm o direito e não estão sabendo. É importante que essa informação ela chegue até as pessoas que realmente são os destinatários dessa decisão judicial. Muito obrigada, tenha um excelente final de semana. Igualmente, abraço a todos. 12h28, você está ouvindo Cidade Rural e conversamos agora com o senhor Frederico Bus, consultor jurídico da Farsul. Vamos lá, seu Luiz Gomes, o que temos das nossas ações aí do nosso Sindicato Rural de Alegrete? Tem bastante coisa que o senhor anotou aí, bastante, não é mesmo? Eu vivo anotando. Só o que eu faço é anotar, porque a gente aprende, né? E não esquece, né? É verdade. Isso é importante, né? Anotar. Bom, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui no público aos mais de 100 doadores da campanha que foi instalada faz 3 dias, do Agrofraterno. Esse Agrofraterno já encomendou 3 respiradores para a Santa Casa de Caridade, de um total de 8 que ela precisava. 5 ela conseguiu com a área política, né? E 3 nós vamos alcançar para ela agora. Então eu gostaria de agradecer, por enquanto, porque a campanha não terminou, ela ainda tem 3 dias, né? Nós tivemos mais de 100 doadores por enquanto, né? E quase atingimos essa meta. E nós já estamos prevendo que no final do dia 30 nós conseguiríamos passar da meta e ainda conseguir um aparelho de hemodiálise, juntamente com o segundo aparelho, né, que é um aparelho de osmose que faz a limpeza da água que vai ser usada nessa hemodiálise. Então, esses 2 equipamentos extras da campanha vai totalizar um valor de perto de R$270 mil, né? E eles já, com uma interferência benéfica aí, agradecer à cooperativa agroindustrial Alegrete, nossa coral, que ela fez um adiantamento e a gente já pôde encomendar e já estão sendo embarcados esses produtos já para ser entregue à Santa Casa a tempo pela empatia dos doadores, salvar alguma vida, já vai ser grande o nosso resultado. Então eu gostaria de dizer que ainda está em curso a campanha e vai até o dia 30, mas nós acreditamos que pelo andar teremos sucesso e em seguida estaremos entregando para a Santa Casa esses aparelhos tão necessários. Parabéns para todos os envolvidos. Exato, né? E esses aparelhos foram conversados com a própria ela que determinou as necessidades maiores. Então, eu gostaria então de parabenizar esses doadores anônimos, né? Certo? Então, muito obrigado. Mais alguns assuntos nós estamos planejando para o dia 12 de abril
fazermos um esclarecimento. Até a live vai ter o nome de, como é que é? Luz no Fundesa, ou seja, um esclarecimento sobre o que é o Fundesa. O Fundesa é um fundo de desenvolvimento e sanidade, né? Que ele é um fundo particular, né? Ele serve para o desenvolvimento de 5 cadeias, né? Da cadeia do leite, bovinos, de cortes, suínos, né? Ovos e aves, né? Então todas as cadeias estão representadas nesse fundo. E com a retirada da vacina da aftosa, esse fundo começa a tomar uma importância muito grande. Então, os produtores, através da Farsul, estão planejando, até havia uma votação pela modificação da cobrança desse fundo, que hoje ele é cobrado só no abate dos animais, então só contribui para esse fundo quem abate, no caso da pecuária de corte, né? As outras cadeias, cada uma tem sua particularidade. E ele serve assim, o estatuto dele, ele é um fundo privado, as pessoas têm desinformação muito grande, então a gente não conseguiu ter para poder fazer a votação da alteração da contribuição do fundo, a gente tinha que ter a opinião dos produtores, né? Então essa live vai ser feita para tirar as dúvidas. Então eu vou ver tudo que eu aprendi nesses dias aí e tentar passar para esclarecer o assunto. E depois as pessoas esclarecidas vão poder dar o seu voto sim ou não para a mudança desse Qual fundo. vai ser o horário, São Luís? Vai ser dia 12 de abril às 8 horas. Então, só precisamos de uma inscrição ali com a Carla do Sindicato Rural. Mas isso vai sair nas redes aí, vai sair a chamada, né, o kart para esse evento. Então, eu estou preparando assim para fazer um bom esclarecimento. Porque com a retirada da aftosa, o que acontece? A gente fica... Se acontece um evento, esse fundo ele tem, a metade dele é para desenvolvimento da atividade e a outra metade é para ressarcimento no caso de um imprevisto, né? Vamos dizer, de uma febre aftosa que tem que ser matado os animais, eles têm que ser, né, ressarcidos, ou seja, então tudo isso está envolvido, né? A nossa elevação mudou a situação, né? Agora nós somos livres sem aftosa, né? Vamos falar isso daqui a pouquinho, livre, né? Status sanitário, então, né? Muda completamente o Muitas que era coisas. antes que a gente tinha vacinação. Antes o abate, vamos dizer, pegava um círculo lá e abatia tudo. Agora parece que é um pouco diferente, abate só uma parte, a outra parte vacina, mas isso tem que ser com muita rapidez. E como esse fundo é um fundo privado, tu também é ressarcido com rapidez, porque o governo, né, isso aí agora o próximo entrevistado assunto, né? vai ser esse mesmo, então vamos deixar. Então isso aí dia 13 a gente vai conversar, dia 12, e tentar esclarecer o produtor. Então todo produtor que quiser se informar melhor, saber para o que serve e como é que é formado, quem é que decide, né? E se vai para o governo, o dinheiro se não vai para o governo, aquela coisa e tal, o governo pode meter a mão, não pode meter a mão. Então tudo isso vai ser, vou tentar esclarecer o máximo que eu puder. Tá bem, então, 12 horas e 35 minutos. Vaninho, vamos renovar aí os nossos comerciais. Está conosco aqui também Elaine Londero, a Marina Barcelos, o Júnior Machado, Paulinho Camargo, Carmen Pontes, José Carlos Rodrigues. Voltamos já. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e WhatsApp 99973-1308. Senhor associado e produtor, somos a CAAL e temos um compromisso: receber e armazenar o arroz com eficiência e rapidez. As nossas equipes estão preparadas e a unidade industrial pronta para esta safra. Somos centenas de pessoas comprometidas com você. Somos a CAAL. Juntos somos fortes.
Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Neste mês de março, o TRR Caverá completa 40 anos ao lado do produtor rural. São 4 décadas fornecendo o melhor em óleo diesel, graxas e lubrificantes, para que o agronegócio de Alegrete região nunca deixe de prosperar. Infelizmente, não poderemos comemorar como gostaríamos, mas deixamos registrado nosso profundo agradecimento a todos os amigos e clientes que há tantos anos seguem fiéis ao nosso comprometimento com o campo. Seguiremos firmes a escrever nossa história. TRR Caverá, há 40 anos ao lado do homem do campo. Cidade Rural, são 12 horas e 38 minutinhos. Você também pode estar nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Tchê Alegrete. Também lá de Manaus Viana, manda um abraço à família do seu Erli, a Rosilaine e a jovem Vitória. E manda os abraços para ti, Gilberto Pileco, Dona Alice Bittencourt e família também. Várias pessoas aqui te parabenizando pelo teu aniversário. Eli e como é que é? A Vitória. Não, é a Vitória e a Rosilaine. Eli e a Rosilaine. Quem está de parabéns é a Vitória por o trabalho feito e pela grande momento que vocês estão passando aí. Seu remédio está chegando, é uma grande... já estamos, presenteado. Um abraço para vocês. Já está conosco... na ponta da linha, o senhor Fernando Groff, ele é médico veterinário e chefe da Divisão da Defesa Sanitária da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade Rural e obrigada por estar disponível a conversar conosco. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, ouvintes. Fica à disposição, é muito bom conversar com o pessoal aí de Alegrete, afinal, na minha área de saúde animal, a Alegrete é bem representativa, né? Sim, está aqui comigo também no estúdio, seu Fernando, Luiz Plastina Gomes, que é o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, também Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E o assunto que lhe traz aqui é realmente esse, para o senhor falar para nós como é que foi todo este desafio e este trabalho pela retirada da febre aftosa no nosso estado, que isso, da vacina, onde nós estamos livres, sem vacinação. Na verdade é um processo que foi bastante longo, né? A gente trabalhou desde 2010, mais com o objetivo de prover o Estado das condições de retirar a vacina. Antes disso, em 98, quando a gente recebeu o status, a condição de zona livre de aftosa com vacinação, o pessoal até pensou de fazer, foi feito sem uma planificação. E aí, quando chegou em 2010, a gente estava sentindo que tinha uma pressão não tanto técnica e de produtores, como uma pressão política para que se voltasse a discutir. Aí, dada a condição, vamos trabalhar, fazer um plano de trabalho interno nosso aqui, para que quando vier a demanda, não só daí da parte mais política, como da parte dos produtores, a gente esteja preparado para resolver, para conseguir atender. E nesse meio tempo surgiu o plano estratégico do Ministério, em 2017, que organizou de forma no nível nacional, então, as estratégias de retirada de vacina. A gente se integrou a ele, claro, por óbvio, a equipe técnica do Ministério fez,
e óbvio que seria consonante com o que a gente estava preparando. E, claro, teve 2 auditorias, enfim, todo aquele processo que vem desde 2018 com mais força, mas já pensando que o pleito teria que ser entregue até 2020 para o Rio Grande do Sul. Era uma questão estratégica. A gente está muito na ponta, muito meridional no país, somos só nós, eu sempre brinco que a nossa fronteira com o Brasil é Santa Catarina, né? Que é a única ligação que nós temos com o resto do país, e nós íamos ficar isolados num bloco que teria Santa Catarina e Paraná livre da prova sem vacinação. E, pegando muito especificamente a parte de produção de bovinos, que depende não só da exportação de carne, como no nosso caso genética, a gente tem muita troca com os outros estados nessa parte, acabaria prejudicando demais o estado. Aí deu certo, tá? A gente trabalhou em cima disso, até essa semana a gente teve não é o fator preponderante, a gente tem os carros no interior, mas a gente tinha que trocar uma parte da frota que estava mais velha, foram entregues aí já os primeiros 2 terços, 40 e poucos veículos que foram entregues, de 72 que estão sendo incorporados, trocando os veículos mais velhos. Mas ainda até isso, por ser uma questão burocrática, faz parte do plano estratégico lá de 2017. E, claro, das auditorias que o Ministério conduziu. Também são 12 horas e 42 minutos, nós estamos conversando com o senhor Fernando Gruff, que é médico veterinário, chefe da Divisão da Defesa Sanitária da Secretaria do Estado. Também vou mandar um abraço para o Augusto Scheren, ele que é aqui da Inspetoria Veterinária, não é mesmo, senhor Fernando, que fez toda essa articulação aí para o senhor estar conversando conosco, também o senhor Homero Tarragô, aqui da Agenda Remate, o senhor João Pontes, né, que também está aqui nos ouvindo, né, todos médicos veterinários e aí imbuídos também neste processo. Seu Luiz, o senhor quer interagir também sobre este assunto? Tudo bom. Bom dia, Gruff. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui, conversando conosco aqui no Alegrete. Eu gostaria só assim de fazer que tu falasse um pouco sobre... Claro, nós estamos em evolução, vamos dizer, evolução de status. Isso aí tem uma série de benefícios, né? Benefícios de mercados, não só para a pecuária de corte, como para as outras cadeias que dependem disso também, por exemplo, a cadeia dos suínos, né? E talvez aves, não sei se tem tanto, mas os suínos é importantíssimo, porque ele atinge outros tipos de mercados, até com carne com osso, etc. E tal. Mas com relação à pecuária de corte, que é o nosso caso aqui no Alegrete, voltando um pouco em 2000, quando foi retirada a vacina, aconteceu o caso do foco de joia, mas eram outros tempos, nós estávamos vacinando, né? E entrou aquele foco. E aí aconteceu todas aquelas coisas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, porque eu estou planejando agora, em seguida, um esclarecimento melhor dos produtores nossos aqui sobre o que é o Fundesa, porque existe uma tendência de tentar fortalecer esse fundo, né? Que esse fundo serve em parte, né? 50% parece dele serve para indenização de prováveis infortúnios que a gente vem a ter, que ninguém é livre, né? Nós temos uma fronteira seca e grande, né? O Augusto que nos ouve aí, por exemplo, agora em zonas de fronteira principalmente seca, ou com seca, porque o rio baixa e fica uma fronteira permeável, né? Então animais conforme estão os mercados de um lado e do outro, animais passam de lá para cá ou daqui para lá, né, conforme a economia dita, e a segurança tem que ser máxima nesse caso para a gente defender esse status. Então, a pergunta seria a seguinte: qual é a importância desses fundos, do fundo Fundesa, que é um fundo particular, e por que ainda existe o FESA? Esse FESA é um fundo estadual, né, que é quase a mesma coisa, porque tem alguns que contribuem, a maioria contribui para o Fundesa no abate dos animais, que é a fonte para a cadeia da pecuária de corte, mas existe uma pequena fração que ainda contribui para o FESA, né? Isso é questão de 2% do total ainda. Esse FESA é do governo. Então eu gostaria que o senhor desse uma pincelada nisso, mostrando a importância que tem um fundo num provável infortúnio aí da entrada de um foco de febre aftosa.
Eu ia até colocar a parte de 2000, né? A questão, o FEFA, que foi o fundo que deu origem ao FESA, ele surgiu em final de 99, na verdade, foi o início, a gênese dele lá, mas acabou em 2000 sendo montado porque teve a pretensão de retirar a vacina e, assim, respeitando a iniciativa que se teve na época, mas foi feito de uma forma muito mais primitiva do que a gente está fazendo hoje, né? A gente não tem um plano estratégico, um plano de aplicação, enfim, toda a estrutura de planejamento que teve dessa vez. O que pesou, talvez, a diferença que a gente tem em 2000, além dessa, que é da organização interna, com produtores, com a secretaria, com o ministério, é que a gente pesou a opinião técnica num sentido que a gente não tinha em 2000. Era uma época de muita instabilidade na região, a gente tinha problema com o Paraguai, com a Argentina, o Uruguai acabou sendo atingido, e a gente está vindo numa época agora de mais de 8 anos de paz nessa parte. Quer dizer, mudou os protocolos de outros países, que nos deram uma certa segurança, e como comentário, eu como técnico, e acredito que uma boa parte do nosso pessoal do interior também, isso é opinião, né? Cada um tem a sua, mas a gente está numa situação em que a vacina não nos oferecia tanta segurança, porque ela poderia acabar mascarando, e a gente estava gastando um dinheiro muito grande em vacina e muito pouco em vigilância. A gente tinha que inverter esse quadro, a gente tinha que passar para a vigilância e reduzir o impacto da vacina. Mas, de outro lado, complementando a questão do FESA, eu sempre digo que o FESA e o Fundesa são espelhados. A gente não pode prescindir do FESA porque ele é a base legal que permitiu formar o Fundesa. O ponto, claro que o Fundesa é muito mais ágil. Eu participei de várias reuniões do Conselho Deliberativo do FESA para providenciar a indenização de tuberculose, por exemplo. Tinha que ser voto unânime de 21 entidades para fazer qualquer pagamento, era uma confusão burocrática, enfim, é o que surgiu da época. Mas ele segue sendo útil caso a gente tenha que pegar, por exemplo, aconteça um foco de qualquer doença, tanto peste suína clássica como aftosa, Newcastle em aves, e a União alcance dinheiro para o Estado fazer a indenização, fazer frente a isso. O FES é um caminho rápido. Então, por isso que a gente não desfez o FESA, ninguém vai desfazer o FESA, ele vai continuar lá, porque ele é uma ferramenta útil em determinados momentos. Eu até acho que 2% é um cálculo arredondado, acho que tem menos que isso, que contribui para o FESA, mas é uma questão de manter ele lá, porque ele espelha o Fundesa, praticamente no Conselho Deliberativo do FESA, são as mesmas entidades do Fundesa, quer dizer, não são as mesmas participantes, só que tem que seguir um ritmo bem menos ágil que o Fundesa segue. E essa é a grande vantagem, e o motivo também está se fortificando o Fundesa e não o fundo estadual. Está se fortificando o público-privado, o privado, enfim, para que ele tenha mais agilidade no momento, e aí não entra só a indenização, é evitar dano. Quer dizer, eu tenho um evento que esteja lá em Itaqui, por exemplo, eu tenho que fazer o máximo de força possível, o máximo de aplicação de recursos possível para que ele não chegue em Alegrete. Ou o contrário, Alegrete, Itaqui, só para não. Mas, como exemplo só, tem a parte de evitar que os focos que possam acontecer também aconteça o que aconteceu no Uruguai, quando se detectou o foco, já estava com o país todo tomado, né? Então, tem essa parte de aplicação que não é diretamente indenização. E nesse sentido é que o pessoal do Deliberativo juntou, eu estou participando dessas reuniões, daí de Alegrete, o Pedro Pífero é suplente do Conselho Técnico do Secretário de Corte, obviamente o pessoal da FASU, FETAG, enfim, estão em todos os conselhos, são entidades fundadoras, e está trabalhando para ver como vai ser melhor aplicada essa estratégia. A gente está trabalhando agora, nesse momento, até numa parte mais burocrática, que é o termo que tem que ser assinado entre a Secretaria e Fundesa para ter segurança jurídica. Até ontem à tarde teve reunião, mas eu acho que se durante o ano agora, a gente optou por durante o ano construir um processo bem mais elaborado e mais ajustado para dar segurança jurídica também para quem contribui, né? Não é só segurança jurídica quando eu vou pagar a indenização. Quem contribui também quer ver que seu dinheiro está sendo bem aplicado, mesmo sendo um fundo privado, que tem bem menos amarras que o FED. Seu Luiz? Tá bom. E a outra perguntinha é o seguinte: se ocorre um foco, ele vai ser diferente a atuação do que era quando a gente tinha vacinação? O rifle sanitário, parece que tem uma vacinação perifocal, e essa rapidez, quanto mais rápido for vamos dizer, a ação,
mais rápido, a gente não sai do nível sem vacinação, não é? Na verdade, o rito do controle de foco é o mesmo. A zona livre é desde 98, enfim, ali em 2000 a gente não teve reconhecimento, então era uma zona livre com vacinação de fato, né? O reconhecimento internacional da zona livre de aftosa com vacinação, mas o rito é mais ou menos o mesmo. Sempre está previsto o rito sanitário para os animais contaminados, ou sacrifício sanitário, se forem abatedor, enfim. O que melhorou hoje é que a parte de rastreamento e diagnóstico está muito melhor do que em 2000. Então, a chance da gente poder usar uma vacinação em anel ou de controle de foco, para depois fazer o descarte desses animais de forma ordenada, sem perder proteína de forma desnecessária, e até mesmo rastrear o foco mais rápido, evitar que ocorram mais focos, isso possivelmente vai evitar que a gente tenha que fazer o sacrifício de 3 quilômetros, por exemplo. Você faz o sacrifício, então, dos animais contaminados imediatos, os contatos imediatos, os contaminados que estão no hospital clínico, e aí depois o resto você consegue gerenciar melhor. Mas o que permitiu isso não é que não estivesse previsto em zona livre de aftosa com vacinação, estava previsto também, porque era livre. É que agora a gente tem muito mais ferramentas que vão facilitar a aplicação desse tipo de medida. E aí, certamente, a quantidade de animais em vala deve ser menor. Tá bom. E só mais uma coisa, então a gente tem algumas informações de que a ministra já está trabalhando em abrir novos mercados. O senhor tem alguma informação sobre isso? Não, o momento que a gente já respondeu o pedido de informações de outros países, né? Logo que começou o processo ano passado ainda, a gente tinha nem mandado o pleito para a OIE, já tinha corrido a história que iria acompanhar, então queria o pleito para a OIE, já começou a chegar, se não me engano foi do Japão primeiro, enfim. Quando se vira a zona livre de aftosa sem vacinação, sempre tem interesse de outros países, não só de bovino, suíno também, fruta, verdura, tudo, porque esse certificado não é, ele tem o condão de não ser só para aftosa, a gente sempre brinca, eles nos colocam num patamar de reconhecimento internacional diferenciado. Hoje a gente sabe que, pelo volume de produção que a gente está apresentando, talvez não tenha nem como ir buscar um mercado maior fora, a não ser, claro, que a gente fizesse substituição, né? Quer dizer, vendesse toda a nossa carne aqui dentro e comprasse de outra área, como o Uruguai faz muito, mas certamente vai ter, ela deve estar trabalhando já com a ABEC, enfim, com os outros entidades aí que representam o setor, e não dá para esquecer que a CNA também tem uma comissão de comércio exterior, se não me engano o presidente da Farsul agora é componente, tem acompanhado isso, e isso é importante que vá se montando, porque um reflexo em mercado não acontece em 6 meses ou em 2 meses, ele tem que ser trabalhado, a gente tem que mostrar isso. E muito importante é ter condição de cumprir os contratos, quer dizer, no momento que eu tiver uma colocação fora, é o veterinário falando, por favor, não é economista, né? Não é minha área é saúde animal, mas é o que eu tenho acompanhado. Não adianta abrir um mercado que vai me consumir 100 toneladas de carne e eu ter condições de oferecer 20. Então, isso vai ter que ser devagar, até porque a gente sabe que o bovino é um ciclo um pouquinho mais longo do que suíno, por exemplo, e ele vai ter reflexo de acordo com como for trabalhado essa busca. A parte de propaganda disso fora certamente já deve estar sendo tratada aí, tanto na CNA, como no Ministério, como na BIEP. Muito obrigado. Seu Fernando, muito obrigada. Antes, o seu Homero Tarragó lhe manda um abraço dizendo dele como veterinário que atendeu 160 focos de aftosa em 60 dias e, como ele disse, né, infelizmente ele tem este recorde e lhe agradece também por estar aqui conversando conosco. Igualmente, um abraço para ele. Foi levado em conta, quando a gente fez a análise de risco, inclusive os focos de Alegrete também foram levados em conta como fator histórico para ver se a predição de foco do modelo estava sendo efetiva, né? 160 focos estão registrados, inclusive. Seu Fernando, muito obrigada. Quando o senhor tiver mais informações, né, já tem o nosso contato e ficamos aqui também à disposição. O senhor tem um feliz final de semana e um bom trabalho. Obrigado, igualmente a todos. Um abraço a todos aí e fico à disposição. Qualquer dúvida também, no momento que precisar, a gente está disponível para ajudar aí na solução. Obrigada. Um abraço. 12 horas e 56 minutos. Conversamos também
com o Fernando Gruff, médico veterinário-chefe da Divisão da Defesa Sanitária do Estado. Mas não podemos deixar de falar também, não é mesmo, Gilberto Pileco? Já estamos com 43% da área colhida de arroz no nosso estado do Rio Grande do Sul. É bastante, são dados do IRGA de quinta-feira. E eu tenho uma pergunta para te fazer, Gilberto. Eu não sei se vai dar tempo. Não vai dar, né? Já estamos 12 horas e 57 minutos, talvez para o próximo sábado, mas é o seguinte, né? Tu como estuda toda essa parte aí do arroz, a batata americana impacta ou não no preço do arroz? Pois é, Cíntia. Agora existe o problema da batata, mas vamos deixar para a semana que vem. Então, semana que vem vamos falar, porque é muito interessante ouvir sobre o problema, porque nós temos como é que eu vou dizer assim, que o agronegócio não impactou o Covid, né? Será que no mundo não impactou mesmo ou não? E essa história da batata é muito interessante. Vamos deixar para a semana que vem. Então vamos finalizando Cidade Rural. Seu Luiz Pachina Gomes, mais alguma outra informação? Lhe agradecer, né, a sua presença aqui conosco sempre importante. Informação a gente sempre tem nova e o senhor anotou bastante. Tem a obrigação, né, de dar informação e manter as pessoas informadas. Nós aqui, então, vamos então agradecer aí as condições todas que nos fizeram ter uma boa safra de arroz por enquanto, né? Já estamos passando da metade aqui e as condições foram muito boas, né, de tempo, e graças a Deus temos uma boa safra e, se Deus quiser, manter esse bom preço, né? E com relação aos sindicatos, para um próximo programa nós vamos ter uma abordagem sobre a instalação de uma delegacia especializada em crimes rurais e abigeato no Alegrete, uma delegacia regional. Então já estamos com tratativas bem adiantadas com a delegacia regional aqui, né? E essa delegacia ela vai ter uma abrangência regional em 8 municípios ao redor, né? Desde Uruguaiana, Quaraí, Barra de Quaraí, Livramento, Rosário, Caciqui e Manuel Viana, né? E a sede muito provavelmente vai ser aqui no Alegrete, ali no Sindicato Rural, né? Parabéns, então, aqui o Cidade Rural sempre em primeira mão, trazendo informações, né, Gilberto? Importantes para os nossos produtores. Obrigado, né, seu Luiz, pela credibilidade. Já vamos marcar uma entrevista com o senhor, mais os responsáveis, para que os nossos produtores estejam bem atentos. Obrigada, Gilberto. Um abraço para todos. Vamos finalizando essa edição do Cidade Rural. Muito obrigada pela sua audiência em todas as plataformas aqui da Tchê Alegrete. Em seguidinha, Mensageiro Rural. Um excelente final de semana e retornamos no próximo sábado. Tchau! ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio Tchê Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste, com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede Tchê de Comunicação, o Mensageiro Rural.
Uma hora, 1 minuto, muito boa tarde, Alegrete Região. Estamos começando na sua Tchê Alegrete Mensageiro Rural. Hoje, sábado, dia 27, virar o calendário aqui, 27 de março de 2021. Eu e o Mantovani Bilk Bittencourt vamos na tua companhia até as 2 da tarde, levando a bola